E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Esse tema de hoje é um tema sugerido por esse perfil por nome de Leon. Ele pediu que eu tratasse sobre o sábado da criação, sobre a guarda do sábado. Provavelmente ele quer a minha opinião, o que é que eu acho, se é uma doutrina cristã ou se não é. Enfim, então eu irei com todo o carinho, com todo o prazer, com todo respeito, tratar esse tema sugerido por esse nosso irmão. Né? Provavelmente é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois é uma denominação cristã que ela enfatiza bastante a guarda do sábado, apesar de ter outras vertentes cristãs também que, assim como os nossos irmãos adventistas, também guardam os sábados. Né? Eles acreditam que é um mandamento também para os dias atuais. O sábado ele foi mencionado pela primeira vez lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 2, quando Deus concluiu toda a sua obra que havia criado. Então, ele terminou no dia sexto, no dia sábado ele descansou, abençoou o dia de sábado e o santificou. Porém, nós temos que atentar para o contexto. O contexto não traz uma ordem explícita para que ninguém guarde o sábado, ou seja, não é um texto normativo, é um texto descritivo de um evento ocorrido, né, de algo que aconteceu. O autor apenas está registrando um fato. Também é verdade que nós não vamos ver Abraão, Isaac ou Jacó ou qualquer um dos patriarcas guardando o sábado. O sábado surgiu após a saída do Egito. Eu acho que está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, quando ali o maná caía, e então Deus ordenou que o povo recolhesse o maná durante todos os dias da semana, com exceção do dia de sábado, porque para aquele povo Deus tinha separado o sábado, né? Então foi a primeira vez que o sábado foi assim exigido, vamos dizer, de forma formal, né? O sábado também, ele tem relação direta primeiramente com o povo de Israel, segundo com a saída do Egito, né? Lá no capítulo 5, verso 15 do livro de Deuteronômio, Deus disse para o povo de Israel: Lembraste que vós foste escravos no Egito e que eu vos tirei de lá com braço forte, com mão poderosa. Por isso vós guardareis os meus sábados, né? Então veja que o sábado também está relacionado com aquele evento, o evento da escravidão do Egito. O povo vivia ali sem tempo para a família, sem tempo para descansar, sem tempo para o nosso Criador, enfim. Então Deus, ele assim concedeu aquela benção, né, para aquele povo que, como um tipo de recompensa por todo o período que eles viveram sem tempo, escravizados. O sábado também, segundo Ezequiel capítulo 20, verso 20, é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Como está lá dizendo assim: guardareis os meus sábados, pois é um sinal eterno entre mim e vós nas vossas gerações. Então, o sábado está relacionado ao povo de Israel, a primeira aliança, a aliança do Sinai, e assim sucessivamente. No Novo Testamento, o sábado tem, vamos dizer, um significado especial. O sábado apontava para Cristo. Como nós vamos ver lá no capítulo 11, verso 28 de São Mateus, onde Jesus diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. A palavra descanso ali é Shabat, que literalmente também significa a palavra sábado, né? No contexto judaico. Então, a palavra Shabat significa descanso, repouso. Então, em Jesus, nós temos o repouso sagrado, o repouso verdadeiro. Então, o sábado apontava para Cristo, era uma sombra dos bens futuros, né? E não a imagem exata das coisas. Como está lá no livro de primeiro, vou citar aqui, Hebreus capítulo 10, verso 1, que diz assim: a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Por que que eu digo que isso também se refere ao sábado, quando diz que é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas? Porque vai dizer literalmente, textualmente, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 16 e 17, que Paulo diz assim, Paulo é enfático, ele diz: Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festas, luas novas e sábado.
tudo isso era sombra das coisas que haveria de vir. O corpo é de Cristo. Então, o sábado, ele apontava para Cristo. Cristo é a realidade, né? Hoje, nós não nos locomovemos mais pela antiga aliança, né? Evidentemente, claro, tem alguns aspectos da antiga aliança que hoje nós cumprimos, né? Principalmente aquilo que é enfatizado e repetido no Novo Testamento, né? Então, a gente observamos que todos os mandamentos no Novo Testamento eles praticamente são repetidos, né? Ou literalmente, ou textualmente, ou ipsilíteres, ou por menos, vamos dizer, ele é repetido de alguma forma, com exceção do sábado. Toda vez que o sábado ele é mencionado, nunca ele vem com uma ordem explícita, ele não vem, né, ordenando o cristão disso, muito pelo contrário. Então, o sábado, não é uma ordenança cristã. Agora, é pecado guardar o sábado? Não, de forma nenhuma. No livro de aos Romanos, capítulo 14, verso 5, diz assim: um faz separação de um dia para o Senhor, o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro das suas convicções. Aquele que separa um dia para o Senhor, para o Senhor separa. E aquele que não separa, para o Senhor também não separa, né? Então, assim, respeito nossos irmãos adventistas. Eles têm todo o direito de guardar o sábado, até porque, se eles não fazerem isso, eles vão estar pecando, porque na consciência deles, o sábado é uma ordenança formal para o cristão, então eles devem continuar. Eu vou amando eles, estarei amando eles da mesma forma, né? Eles não deixam de ser cristão porque está guardando o sábado de forma nenhuma, né? Mas eu também tenho o direito, né, segundo as Escrituras, de entender que a guarda do sábado é um mandamento exclusivo para o povo de Israel. Então, espero que eu tenha respondido ao nosso querido irmão. Deus abençoe grandemente, né? Foi um prazer, uma alegria você ter sugerido esse tema. Tá bom? Deus abençoe.